Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Aleluia. E Jesus está feliz com você? Glória a Deus, que bom. Muita alegria, estamos mais uma vez aqui, juntos, reunidos e unidos no mesmo propósito, para render toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2, nós vamos ler dois versículos, número 2 e número 3. Jonas, capítulo 2, versículos 2 e 3. Para quem não sabe, hoje nós, como igreja, convocamos um dia de consagração, de jejum, de oração ao Senhor. E nós estamos aqui muito felizes por essa oportunidade. Deus já fez grandes coisas hoje pela manhã, Ele vai continuar fazendo ainda. Tem até meia-noite. Tem até a meia-noite para Ele fazer coisas maravilhosas, extraordinárias na nossa vida. Amém? Jonas 2, versículos 2 e 3 diz assim: E disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouviste a minha voz. Pois Tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as Tuas vagas e as Tuas ondas passaram sobre mim. Vou ler outra versão, diz assim: E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui nesta tarde, Senhor, de render louvor, gratidão, honras ao Teu nome, pois só Tu mereces, Senhor. Tu mereces, Senhor, todo o nosso louvor. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, te louvamos pela Tua palavra, a qual possamos aqui e podemos aqui, Senhor, em alto e bom som, ler, Senhor, aprender, compartilhar, ministrar, Senhor. Que privilégio temos nós, Senhor, enquanto muitos precisam se esconder, muitos não têm acesso, Senhor, à Tua palavra, Senhor, não têm acesso à comunhão, à igreja, Senhor, a um espaço, Senhor, para juntos cultuar a Ti. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele tenha liberdade de agir em nosso meio. Fala conosco, Senhor, de forma individual, personalizada, Senhor. Ó Deus, para que possamos entender a Tua voz, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que nós entramos, porque esse, Senhor, é o Evangelho ao qual nós servimos, nós procuramos, esse é o Evangelho ao qual nós seguimos e queremos, Senhor, participar, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. E a igreja diz: Amém. Maravilha. Queridos, hoje pela manhã nós compartilhamos uma palavra a respeito de Jonas, a história de Jonas. E Deus deu aqui algumas mensagens, informações importantes para nossas vidas, para colocarmos em prática. E eu quero ainda continuar compartilhando isso hoje com você e resumindo esse versículo
que nós acabamos de ler, essa mensagem a qual escreveu Jonas, se pudéssemos trazer essa palavra, esses versículos aqui, a qual ele abre o seu livro dizendo, e resumir isso numa só frase, eu resumiria da seguinte forma: fundo do poço. Fundo do poço. O que significa isso para você? O que seria isso para você? O que é fundo do poço? Se nós tivéssemos tempo aqui, eu poderia passar a oportunidade para alguns iriam dar muitos exemplos. Teria gente que iria dizer assim: pastor, fundo do poço para mim seria uma época a qual eu passei alguns dias comendo água e pão. Outros diriam assim: pastor, o fundo do poço para mim foi quando eu só comi quase uma semana só comendo miojo. Fundo do poço para mim, pastor, foi a época que eu passei internado no hospital. Pastor, fundo do poço foi quando eu perdi um familiar. Muitos aqui teriam já esta experiência de fundo do poço. E Jonas aqui, um profeta, um homem de Deus, ele ouve uma voz da parte de Deus, mas como nós já falamos hoje pela manhã, ele desobedece, e a consequência dessa desobediência foi o fundo do poço. Posso até melhorar um pouco que o fundo do poço, na verdade, foi muito raso para o Jonas, coitado. Pensa num cara que se viu no fundo do poço, foi Jonas, mas no fundo de verdade, no fundo mesmo. Dentro da barriga de um grande peixe, no meio do mar. Você pode imaginar isso? Jonas, ele estava totalmente fora de controle. Foi jogado no mar pelos marinheiros, e um grande peixe então engole Jonas, e ele está lá dentro, e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe aonde estava, não saberia dizer em que local estava, não tinha para quem pedir socorro, não poderia gritar, quem iria ouvir? Jonas no ventre de um peixe no fundo do mar. Ele com certeza teve o pensamento, como talvez muitos aqui já tiveram: esse é o meu fim, acabou, daqui eu não saio mais, sem alternativas, sem perspectiva alguma. Não sabia ele se iria viver, a certeza maior é que ele iria morrer. Ele estava indo abertamente contra a vontade de Deus. Então era muito provável, isso estava na mente dele, que Deus não iria ajudá-lo. Isso é consequência do meu erro. Isso foi um pecado, isso foi uma desobediência. Eu estou pagando agora esta consequência. E certamente, esse é o meu fim. É aqui que eu vou morrer. Ele estava numa situação desconfortável, para que você entenda isso, numa situação nojenta. Pensa aonde ele colocava a mão, aonde ele colocava os pés, o que passava pelo seu corpo, pensa no cheiro, pensa na situação, numa situação assustadora. Não tinha comida, não tinha água. Era já para Jonas ter morrido afogado no mar. Mas ele ainda teve
uma experiência maior de um peixe ter engolido ele, ele ainda estava consciente, estava em vida. Sabe, essa situação foi tão marcante, que até Jesus, quando esteve aqui na terra, mencionou sobre o profeta Jonas. Então, de fato, Jonas existiu. De fato, isso foi uma história que aconteceu. E também é fato que Jonas, ele foi salvo de uma forma sobrenatural. Mesmo pela sua causa, da sua rebeldia, da sua desobediência. E essa história, ela é extremamente rica no que ela representa para as nossas vidas. O grande peixe foi o fundo do poço para Jonas. No fundo do mar, Jonas foi salvo, ele foi mantido vivo, ele teve salvação, mas mesmo assim, era o fundo do poço. O peixe, esse grande peixe, ele foi a maior manifestação da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. A barriga do peixe, na verdade, não era o fundo do poço. Não, para Jonas era, mas a barriga do peixe não era o fundo do poço. Era Deus conduzindo Jonas de volta para o propósito dele. Agora você começa a repensar a pergunta que eu fiz no início da mensagem: qual foi o seu fundo do poço? Na verdade, não foi bem um fundo do poço, foi uma circunstância que Deus preparou para trazer você para o propósito dele. Aleluias. O fundo do poço te dá uma nova perspectiva. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Quando nós chegamos no fundo do poço, é lá que nós nos voltamos totalmente para Deus. Porque enquanto nós não chegamos lá, nós corremos para um familiar, nós corremos para um amigo, nós corremos em uma situação, buscamos recursos de todas as formas, ainda mais nós que temos recursos para isso, e deixamos Deus por último. Vai dizer que isso não é verdade? Quando bate uma dor de cabeça, o Senhor já nos deu autoridade sobre as nossas enfermidades. Vai me dizer que quando dói a cabeça você não corre para a gaveta dos remédios? Enquanto deveríamos correr para a presença de Deus e dar uma ordem a essa dor, porque a Bíblia diz que Ele já levou na cruz do madeiro todas as nossas enfermidades. Na escuridão do peixe, talvez Jonas ele olhou para ele mesmo como de uma forma que ele nunca tinha se visto. Lá dentro ele viu realmente quem ele era. Ele não tinha nada para fazer, ele não tinha uma rede social, não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem, não tinha uma televisão, o que ele poderia ver? Ele olhou para dentro de si mesmo. Deixa eu ver quem eu sou. Deixa eu analisar o que eu estou fazendo aqui.
O fundo do poço de Jonas não era uma barriga do peixe, era a sua própria rebeldia. Eu sou um pecador. Eu ouvi a voz de Deus me mandando, me dando uma ordem. E eu tive coragem de desobedecer a Deus. Por vezes, irmão, Deus pode levar você a um lugar onde tudo que você pode fazer é olhar para si mesmo com muita franqueza. É porque Deus é ruim? Não. É porque Ele tem misericórdia de nós. Foi preciso chegar a este ponto para que Ele percebesse que Ele era um pecador, que Ele deveria ter obedecido à voz de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabia de tudo. Deus não iria mandar ele pregar numa cidade e lá ele ser morto. Deus não iria fazer isso. Deus não iria colocar ele numa situação terrível. Não. Porque a obediência nos traz bênção. A obediência atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Enquanto a desobediência, nós atraímos as tempestades. Deus permite consequências, porque elas são as nossas chances, são as nossas barrigas de peixe, onde a gente pode retornar. São a oportunidade que Deus nos dá, é a misericórdia, a bondade do Senhor se revelando a nós. Para quem segue Satanás, eles não têm essa opção. Se Satanás dá uma ordem, e essa ordem não é cumprida, ele mata. Se você quiser entender seu próprio comportamento, você deve entender que todo pecado contra Deus está fundamentado em se recusar a acreditar que Deus está mais dedicado ao nosso bem e mais consciente do que este bem é do que nós mesmos. O que isso quer dizer, pastor? Que nós, muitas das vezes, desconfiamos de Deus. Porque assumimos, em algumas vezes na nossa vida, que Ele não é realmente por nós. Porque se a gente der, se a gente fazer, se a gente obedecer o que Ele está falando, se Ele tiver o controle total da nossa vida, o controle completo, nós seremos infelizes. Nós pensamos assim. A nossa carne é mau. O nosso desejo, o nosso coração é enganoso. Por que é mais difícil virmos a uma vigília, a uma consagração, do que num culto festivo? Por que é mais difícil estar na igreja? Por que é mais difícil buscar a vontade do Senhor? Por que é difícil isso? Por que é difícil quando nós recebemos uma proposta, nós dizer para essa proposta, espera um pouquinho que eu vou ver qual é a vontade de Deus? Eu vou orar, vou buscar a resposta do Senhor? Pergunte nesta noite para Deus,
como você precisa olhar para si mesmo, como você precisa olhar e reconhecer você, a sua identidade, a sua origem, o seu DNA. O fundo do poço só trará algo bom nas nossas vidas, se o fundo do poço nos gerar arrependimento. Porque muitas das vezes também somos tão ingratos, somos tão ignorantes, que às vezes chegamos no fundo do poço, ainda queremos ter razão. Lá no fundo do poço, queremos ter razão ainda. Não aceitamos a correção, não aceitamos quem somos. Jonas, ele faz diferente. Alguns versículos depois, ele faz a oração, e ele exclama, ele diz tudo que ele está passando naquele momento. Ele diz assim: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas, ele diz também que em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e o Senhor ouviu o meu clamor. O desespero de Jonas foi pela sua própria vida. Essa é a reação normal de todo ser humano. O fundo do poço de Jonas não era a barriga do peixe, era o seu próprio egoísmo. Jonas estava mais interessado nele mesmo. Ele desobedeceu porque ele pensou nele mesmo. Ele foi egoísta. Ele considerou que o seu julgamento acerca do povo de Nínive era superior e que eles não mereciam a salvação. Então, ele fez como às vezes nós fazemos. Fez do seu próprio jeito. Como temos aprendido a apontar o dedo, a julgar, a atacar pedras. Isso vem de um coração que não ama quem Deus ama e o que Ele ama. Estamos distantes do amor, da visão, do propósito de Deus. Há pessoas que se recusam a ir a um evangelismo, se recusam a servir. Não existe crente de banco, não existe crente de banco irmão, não existe crente de banco irmã. Nós fomos chamados para uma missão. Nós fazemos parte de um grande exército e todo soldado tem a sua missão. Tem pessoas que ficam cada dia mais afastadas das pessoas da vida real, mais afastadas do que Deus realmente quer delas. Ficam longe, se isolam, não fazem parte, não pertencem. Você pode até estar bem vestido, bem colocado profissionalmente. Você pode estar num ótimo namoro, num ótimo casamento, num ótimo noivado. Você pode estar numa ótima empresa. Você pode ter um ótimo futuro, uma ótima perspectiva. Mas, querido, você pode também estar afundando cada vez mais,
porque a verdadeira tempestade que nos mata é a nossa indiferença. Eu falei hoje aqui pela manhã, tem muitas pessoas vivendo a paz do diabo. Verdade, e você sabe disso. Você olha de repente para algumas pessoas que você conhece, que não segue os caminhos do Senhor, pessoas que não reconhecem Jesus como nosso Salvador, pessoas inclusive que negam a existência de Deus. Você olha, e você também já pensou, por que eu sou filho de Deus, estou passando por essa situação, e esse camarada que nem acredita em Deus está nessa, ele está vivendo a paz do diabo. Ele está indo profundo do poço. Um verdadeiro coração profético nunca perde de vista o que realmente importa para Deus. Sabe, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Querido, olha, se eu pudesse, eu iria parar só nesse versículo, porque só no versículo aqui tem muita coisa para a gente tirar daqui. O fim das coisas está próximo. Eu tenho dito para algumas pessoas que se alguém dissesse para mim, quando eu era jovem, quando eu estava na igreja, quando eu era maestro de coral de jovens, quando eu estava namorando com a minha esposa, se alguém dissesse para mim assim, ó, olha, daqui uns anos, você vai passar por situações que nós estamos vivendo hoje, sabe? Essa confusão, essa ideologia diabólica, tudo isso que está acontecendo. Se eles dissessem para mim isso, eu não acreditaria. Eu iria dizer assim, não, quando isso acontecer, a igreja já vai estar no céu, nós já vamos ter sido arrebatados. Querido, se isso não aconteceu até agora, é porque nós estamos mais próximo do que você imagina. Sejam criteriosos e estejam alerta. Ser criterioso, querido, o que você está ouvindo, o que você está vendo, com quem você está conversando, qual é a sua amizade. A minha avó dizia quando era pequeno, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és, aonde tem colocado os teus pés, com quem tens compartilhado a tua vida. Sejam criteriosos e estejam alertas. Não são todos que chegam perto de ti que vão te abençoar. Tem pessoas mal intencionadas que dormem pensando em fazer o mal no outro dia. Cuidado, dediquem-se à oração, amem sinceramente. Você pode sempre recomeçar, por mais difícil que seja. E o Senhor, Ele fez isso, Ele deu ordem ao peixe, e Ele vomitou Jonas em terra firme. Mais uma vez Deus mostrou a sua misericórdia com Jonas. Depois de 3 dias ele foi vomitado e chegou à terra firme. Ser vomitado não deve ser nada fácil, né? Ser vomitado não deve ser nada agradável. Mas foi assim que Deus cuidou de Jonas. Foi assim que Deus quis fazer. O nível em que Deus precisa nos quebrantar é muito grande. Por isso Ele usou desse meio, dessa estratégia, querido. Quem dera nós tivéssemos hoje a oportunidade de sermos vomitados de novo, para recomeçar, para nós aprender a lição, para sairmos mais forte, para sair com mais vontade de obedecer ao Senhor.
Por que que os novos cristãos, quando chegam na igreja, aquele primeiro amor, ele quer fazer de tudo? Porque ele foi recém-vomitado. Ele sabe o que é viver no fundo do poço, na barriga de um peixe. Ele sabe o cheiro que tem o pecado. É por isso que ele quer fazer com todas as forças. E nós, os cristãos, os mais velhos, vamos dizer assim, os mais antigos, às vezes vai desanimando no caminho, vai deixando o primeiro amor se esfriar. O resultado das coisas de Deus no final sempre é vida. O resultado das coisas de Deus no final sempre é vida. Nínive ficava a mais de 300 quilômetros da orla do mar. Ou seja, Jonas, além de ter ficado 3 dias e 3 noites com fome dentro da barriga, ele é vomitado ali na praia e ele tem que andar 300 quilômetros para chegar até a cidade. Oh meu Deus! Novamente foi um recomeço. Não teria sido melhor se ele tivesse obedecido? Já teria chegado na cidade, já teria feito a missão, já estaria livre. Por isso, querido, nós precisamos pensar nas nossas escolhas. Qual é o passo que você precisa dar hoje? Em qual situação você se encontra hoje? Jonas, ele não sabia, mas a experiência que ele teve era algo profético. Mateus 12:40, eu falei que Jesus falou de Jonas, está aqui. Ele falou assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até o teu fundo do poço, Deus vai fazer com que isso seja profético na tua vida e na vida das pessoas que te conhecem. Até a situação difícil que você esteja passando, Deus vai transformar isso em bênção, vai ser profético. Você vai se tornar autoridade, porque você vai vencer essa situação em nome de Jesus. Assim como Jonas foi enterrado, ele estava praticamente morto, mas voltou à vida. Quando foi salvo, Jesus foi literalmente enterrado no seu lugar e voltou à vida para que você tivesse acesso a isso. Não tema nenhuma tempestade, não tenha medo de nenhuma barriga de peixe, irmão, através de hoje, a partir de hoje. Não tenha medo, enfrenta, porque Deus vai ser glorificado através disso. Jonas, ele mesmo declarou, no capítulo 2 e versículo 9, ele diz: a salvação vem do Senhor. Em qualquer situação que você esteja hoje, qualquer área da sua vida, qual seja a circunstância, eu lhe digo hoje, lhe afirmo hoje o que a palavra de Deus diz: a salvação é somente do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé.